eu vou trabalhar com papelão roller, mas vocês podem trabalhar com o papelão, caixa de papelão de supermercado, um papel Paraná, um papelão qualquer que vocês tiverem, porque é uma peça que não vai carregar muito peso, é uma peça que não vai sofrer muita pressão, então ela não precisa ser um papelão tão forte, tá? Eu fiz com papelão roller. E o que eu fiz? Eu peguei no tecido da Estilotex os quadrados que tinha, né? E eu escolhi os desenhos que eu queria. Aí eu medi esse quadrado e aí eu cortei um pedaço de duplex ou cartolina um pouquinho menor que o quadrado. Se vocês forem olhar aqui, vocês vão ver que tem uma margem aqui dentro, tá ainda, tá vendo? Um pedacinho do desenho de lá da frente. Por que eu fiz isso? Para te dar uma margem de que, como esse tecido é muito fininho, é um tecido muito delicado, às vezes na hora de você passar a espátula, passar a mão, você deforma ele um pouquinho. Então se você fizer na margem certinha do desenho, pode ser que apareça um pouquinho desse pedacinho branco, tá? Então eu medi o quadrado, cortei um pedaço de duplex do tamanho, colei o tecido, o quadrado do tecido da Estilotex nesse pedaço de papel duplex e virei os 4 lados, certo? Fiz isso com 2 partes, porque eu tenho frente e costa da sacola, né? E vou deixar aqui no cantinho por enquanto, tá? Eu fiz uma parte aqui, ó, do papelão duro, que é a sacolinha. Já coloquei a fita, né? E agora eu vou revestir, tá? Pra quem não tem noção de cartonagem, que nunca trabalhou com cartonagem, presta atenção aqui que vai ter umas dicas legais agora de como a gente cortar canto sem fio de cabelo, essas coisas. Para quem não sabe, fio de cabelo é uma pecinha que parece um triângulozinho que você coloca aqui. Na próxima aula eu vou trazer um fio de cabelo para mostrar para vocês. E que você corta o excesso de tecido. Tá? Nem todo mundo tem acesso a esse fio de cabelo, nem toda cidade tem uma papelaria que tenha fio de cabelo. Então a gente vai ensinar a você cortar o tecido no canto sem ter que usar um fio de cabelo. E com segurança, porque tem muita gente que tem medo, né? Então, ó, eu espalho a cola, tá? Eu uso a cola da Amazonas, eu botei esse bico aqui porque fica mais prático, eu não tenho que ficar enchendo bisnaga toda hora. E eu vou espalhar com um pincel mesmo, porque eu sei a quantidade de cola que eu tenho que colocar. Se você não tem muita prática, o ideal é você passar o pincel e depois o rolinho, tá? Aí, outra coisa que eu devo fazer, ó, eu sempre viro a peça no tecido. E vocês estão vendo que o tecido não precisa estar passadinho? Por quê? Porque a espátula vai alisar o tecido. Então, eu sempre viro a peça no tecido, tá? Eu primeiro aliso com a mão, eu gosto de alisar com a mão, porque aí eu sinto se tem algum pedaço de fio, alguma bolha lá embaixo. E aí eu venho com a espátula deitada, nunca assim, porque senão você vai fazer um monte de ruga no seu tecido. Deitada, sempre do centro para as pontas, ó. Tá? Aqui no meio eu não deixei uma canaletazinha entre as partes, ó. Então eu vou primeiro passar a unha para sentir. Depois eu pego essa parte mais grossinha da espátula e passo aqui. Levanto e venho com cola aqui. Vocês vão notar que eu não passei a cola de uma vez só, né? Por que eu não passei a cola de uma vez só? Toda vez que eu tenho uma peça fracionada, que é isso daqui, ó, uma peça com articulação, eu passo a cola numa parte por vez. Por que eu passo a cola numa parte por vez? Porque se eu passar a cola em tudo de uma vez, tá? Daqui até aqui, quando eu for descer o tecido, o que vai acontecer? Ele vai descer reto aqui, ó, e não vai me deixar entrar com o tecido aqui nesse vinco, tá? E aí isso daí vai dificultar a articulação da minha peça. Então por isso que eu faço uma parte por vez. Agora eu vou para a última. Sempre passando a cola, o pincel, e se você não tem muita prática, passa o rolinho, tá? O rolinho, gente, ele serve para distribuir bem a cola e para ter certeza que não tá faltando cola em nenhum pedaço. Então, quando você não tem muita prática de trabalhar com cartonagem, a tendência é você colocar um pouquinho mais de cola. E isso daí pode manchar o seu tecido, tá? Então, por isso que eu aconselho, você usa o rolinho e
o pincel e depois o rolinho por cima, tá? Aqui eu venho com a mão. Eu gosto de passar a mão, porque se tiver, por exemplo, vamos supor que aqui embaixo tivesse um pedaço de linha. Eu sinto a tempo da cola ainda não secar, de eu puxar e tirar esse pedaço de linha, tá? Vocês viram como não tinha necessidade de passar o tecido, ó, como ficou lisinho? Né? Porque a espátula que vai alisando. Bom, eu sempre trabalho com lados opostos, então eu vou vir aqui, vou passar a cola, inclusive, ó, presta atenção nisso, um pouquinho aqui, ó, no tecido, sem excesso, tá? E passo a cola, venho com o pincel sujo só, ó, e venho aqui no tecido. E vocês vão entender por que eu fiz isso. Vou vir com a espátula sempre assim, ó, de baixo pra cima, tá? Ó, de baixo pra cima. E aqui também, ó, que eu tenho que colar aquele tecido que eu passei a cola, tá? Sempre lados opostos, para uma questão de acabamento melhor. Porque quando você faz alguma peça que vai aparecer essas dobras aqui, se você não faz lados opostos, as dobras ficam desencontradas. E aí vai ficar feio, né? Vai desvalorizar o seu trabalho. Então, ó, venho de novo, de baixo pra cima, tá? E aqui também. E de baixo pra cima e no pedacinho que eu passei cola. Agora aqui é o lance, olha, eu vou pegar esse pedaço aqui que tá maior e vou tentar mostrar pra vocês como é que a gente faz o canto sem ter que usar o fio de cabelo. Então eu primeiro vou fazer errado, tá? Eu costumo falar assim, ó, vamos simular, vamos fingir que a gente tá cortando o tecido. Eu não tenho que cortar um triângulo aqui, porque se eu virar aqui, vai ficar feio aqui. Se eu dobrar aqui, vai ficar grosso, né? Então eu tenho que cortar um canto aqui, que é por isso que algumas pessoas usam fio de cabelo. Então eu vou primeiro fingir que eu tô cortando errado, para vocês entenderem bem o que eu vou falar, ó. Faz de conta que eu cortei aqui, aí eu vou virar. Tá certo esse corte? Não, por quê? Porque aqui tem que vir num ângulo certinho, até a quininha do papelão aqui, até a ponta do papelão. Então aqui, ó, vem uma parte reta, depois é que vem o ângulo. Isso daqui tá errado, tá feio. Então eu vou mais um pouquinho, ó, porque eu não tenho segurança de cortar de uma vez. Eu tenho medo de cortar de uma vez e de repente cortar demais. Tá certo ainda? Não, não tá. E aí eu vou indo até que a distância que eu deixo aqui, ó, gente, é mais ou menos uns 2 milímetros, que é a espessura do papelão. Porque se você der esse corte bem aqui na pontinha, o que que vai acontecer? Quando você virar, vai aparecer a pontinha do papelão. Tá vendo agora como aqui ficou certinho? Ficou o ângulo certinho? Aí o que eu faço? Eu passo a unha, eu venho, ó, onde eu passei a unha não tá marcado? Ó, onde eu passei a unha tá marcado. Aí eu venho aqui, ó, e corto, tá? Então venho de novo, ó, vou fazer de novo pra vocês entenderem. Eu vou fingir errado e vou dobrar. Deu certo? Não, não deu. Vou dobrar mais um pouquinho. Deu certo? Também não deu. Vou dobrar mais um pouquinho. Aí você vai dobrando até você se sentir seguro, ó. Deu certo? Deu. Passo a unha e dou um pique. Depois de um tempo, você sente segurança de você vir, ó, e cortar direto o seu tecido, porque você sabe até onde você tem que cortar, tá? Enquanto você não tiver segurança, você faz essa simulação, que com certeza vai dar certo, sem preocupação. Então, ó, colar lados opostos, então eu vou colar de novo os lados opostos. Aí aqui tem mais uma dica, ó. Se eu passar cola desde a ponta aqui, quando eu virar, ó, eu vou passar cola em tecido, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar cola só na faixa de papelão, e aí eu venho com o pincel aqui, ó, no tecido, ó, nesse triângulozinho de tecido, e passo o pincel. Aí quando eu descer o tecido aqui, ó, vai estar tudo coladinho, tá vendo? Então vamos de novo. Vocês viram que eu passei a cola só onde tem papelão, né? Então papelão e virou. Aí, ó, pronto, eu já tenho a parte de dentro da minha sacolinha prontinha, ó. Vocês estão vendo aqui que o papelão entortou um pouco, né? Então, o que que acontece aqui, gente? Se você está trabalhando num dia um pouquinho mais úmido,
ou você coloca um pouquinho mais de cola, acontece isso daqui, tá? Aí o que você faz para consertar isso? Coloca um livro, deixa umas 2 horinhas até esse papelão secar bem, que aí ele volta no lugar, tá? Eu aqui vou dar uma forçadinha e ele já vai, ó, voltar pro lugar, tá? Mas essa forçadinha, se você não tiver muita prática, é perigosa que você pode quebrar o papelão. Então bota um peso, bota debaixo da base de corte, que aí já vai ajudar bastante, tá? Agora eu tenho que fazer os lados da bolsa, né? Então vamos deixar essa daqui separadinha também e vamos fazer os lados da bolsa, ó. Como é que eu faço o lado da bolsa? Eu vou pegar um pedaço de papelão que seja de papel duplex, né? Que seja maior que isso e maior que isso, porque eu tenho que dar uma dobra para cá e uma dobra para baixo. Então vocês vão perceber agora, ó. Então eu peguei um pedaço de papelão aqui, tá? E eu cortei o tecido 2 vezes a medida do papelão. Por quê? Porque eu tenho que dobrar o tecido dos 2 lados, para que eu tenha um acabamento bom. Se eu revestir só um lado ou só o outro, eu não vou ter um acabamento legal aqui em cima, que é onde vai ficar a parte de cima da sacolinha, vai ficar desfiando o tecido. Então eu faço assim, corto um pedaço de tecido do dobro do tamanho, colei o papelão já aqui, aí venho aqui, passo cola, espalho bem e vou colar o tecido aqui por cima, tá? Então, ó, espalho bem para não ter excesso, para não correr o risco de manchar o meu tecido e venho com o tecido para cima, prestando atenção de dar uma puxadinha aqui para que ficar bem justinho, tá? Passo a mão e venho com a espátula, tá? Eu tinha cortado o pedaço de tecido um pouquinho maior nas laterais. Por quê? Porque se por um acaso eu, na hora de colar o papelão, colar ele um pouquinho torto, se o tecido estiver justinho, na ponta de baixo você vai ficar sem tecido. Então o ideal é sempre a gente cortar um dedinho a mais. Para eu cortar esse excesso, ó, eu dou uma dobrada, que aí eu já vou enxergar onde acaba o papelão. E aí eu corto o rente, ó, tá vendo, ó? Se eu dobrar com a mão assim, ó, e passar a mão, ó aqui, ó, eu já vejo onde tá a dobra e já corto, tá? Opa, ficou faltando um pedacinho aqui. Agora eu preciso fazer com essa lateral aqui, isso daqui, ó, tá? Eu preciso fazer uma sanfona. Essa sanfona aqui, ela vai me ajudar na hora de aplicar aqui, do que se eu tiver deixado essa parte reta. E vocês vão ver por quê. Ó, eu vou dobrar o meio e passei a tesoura. Você pode passar um vincador, se você tiver em casa, tá? Aí eu vou medir aqui, ó, esse vinco aqui, gente, vamos raciocinar a cartonagem, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Então, esse vinco aqui não tem que ser no meio? Então, vamos raciocinar o que a gente precisa fazer para ele ficar no meio. Eu tenho que medir isso daqui, ó, tá? Então, eu vou medir e essa medida aqui tem que ser a metade, ó. Tá vendo que tá na metade da peça? Aqui, ó, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó, o suficiente para que essa medida aqui fique a metade daquela lá. Vou vincar, ó. E vou colar, tá? Então, vou passar cola aqui. Vou ver a parte que tem o acabamento, ó, que é essa daqui. Porque essa daqui, se eu puxar, ó, vai acabar saindo pedacinho de linha, ó, tá vendo, ó? Sai pedacinho de linha, então essa parte tem que ficar pra baixo. Vou encaixar a parte aqui, ó, por que eu tenho que fazer uma sanfona, ó. Ó como facilita. E vou colocar fita crepe. Tá? Ó. Apertando bem. Coloquei fita crepe, ó. Pela peça toda. Essa fita crepe, gente, não vai sair. Ela vai ficar aqui pra te ajudar a sustentar essa lateral. Então, evite de fazer isso daqui, ó. Tá? Porque depois você vai ter que tirar pra não aparecer. E aí a sua peça vai ficar mais molinha. Principalmente se você estiver trabalhando com uns papéis, uns papelões mais finos.
Esse daqui eu tô trabalhando com papelão bem grosso, tá? Então, ó, do outro lado, a mesma coisa, ó. Venho aqui. E prendo com a fita crepe. Aqui embaixo, ó, sobrou um pedacinho, né, que eu tenho que dar acabamento. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma tesourinha, eu uso essa daqui, mas pode ser uma outra tesourinha que você tem aí, e vou dar um pique aqui, ó, até chegar no papelão, ó, vou dar um pique, tá? Vou passar a cola aqui embaixo. E lembra quando a gente era pequena que a gente fazia pacotinho de presente? Aqui, ó, pacotinho de presente. Viro e viro. Ponho a fita crepe, reforçando bem, tá? Ó, e aí, deixa eu pôr mais um pedacinho de fita crepe aqui. E aí eu tenho uma lateral pronta, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Né? Passo cola. Se você tiver aquelas mãozinhas de papel, eu esqueci de trazer as minhas pra cá. Você pode colocar até secar, que ajuda bem a fixar a peça, tá? Então, ó. Vamos apertar aqui, ó. Colar do outro lado. Bom, esse tecido que eu tô trabalhando aqui, esse verde é um tecido da Estilotex, é algodão, tá? É um tecido que chama Sweet. E esse tecido da parte de fora da sacolinha, esse tecido de Paris com essas flores, a torre, é um tecido digital da Estilotex, que foi lançamento agora do mês de janeiro, agora de 2016, tá? É um tecido de ótima qualidade. E se vocês quiserem saber mais sobre tecido digital, a gente tem um videozinho aí no canal que fala a respeito de tecido digital, explica direitinho como é que é o tecido digital, tá? Então, ó, fiz o pacotinho, vou apertar bem aqui para fazer direitinho, tá? E aqui também, ó. Bom, a sacolinha já tá pronta, né? A sacolinha já tá pronta, ok? Então, o que tá faltando? A gente vai botar a parte de acabamento. Eu tenho uma parte de base aqui, que eu já colei no tecido, como eu colei a parte de fora. Só que aqui vocês vão ver que eu deixei tudo aberto, né? Por que eu deixei tudo aberto? Porque eu quero ensinar vocês como é que a gente raciocina a cartonagem, tá? O ideal quando você trabalha com cartonagem é sempre você deixar, cola a parte e não vira nada. Você vai virar quando você colocar essa peça na frente da peça que está pronta e você raciocinar o que você precisa fazer. Então eu começo a perguntar, eu preciso dessa sobra de tecido aqui? Não, eu tenho que virar ela para dentro. Eu preciso dessa? Também não, tenho que virar para dentro. E dessas daqui? Dessas eu preciso, porque eu sempre tenho que esconder quina das peças. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colar essa parte, inclusive o tecidinho, né? Como a gente fez da outra vez, porque senão fica tecido sobrando, tá? E vou passar a cola aqui, ó. O ideal, gente, é que vocês esperem isso daqui secar, tá? É que se eu for esperar secar aqui, o nosso vídeo vai ter 2 horas de duração. Aí começa a ficar meio chato pra vocês, né? Então, ó, eu vou esperar secar, vou vir aqui, passei a cola e venho com essa parte aqui, ó, tá? E vou colar aqui. Vou colocar a fita crepe nessa parte aqui pra esperar secar. Vou colocar a fita crepe do outro lado também, pra ela ficar bem fechadinha, tá? Isso daqui a gente chama de curativo. E vou vir aqui, ó, e
colar essa parte. Aqui o certo é eu dar um piquezinho aqui, ó. Dei um piquezinho aqui, dei um piquezinho aqui, tá? Porque senão pode ser que, ó, o tecido fique um pouquinho pra fora aparecendo. Então, um piquezinho, tirar um triângulozinho, que se vocês forem observar, ó, ele não chega até aqui embaixo, ele para um pouquinho antes. Passei o pincel e colei. Como é que eu vou fazer a alcinha dessa peça aqui, ó? Eu escolhi fazer com passa-fita da Estilotex, porque eu achei que ficou charmoso, ficou diferente. Aí eu vou fazer uma alcinha com passa-fita do que com uma alça de fita. Então eu vou cortar um pedaço para cada lado, tá? Cada alcinha, né? Que são duas, uma de cada lado. Vou cortar 2 pedaços iguais, porque senão a alça fica capenga para um lado maior que o outro. Vou medir, tá? Eu sei mais ou menos a medida, já que eu tenho que colocar, eu vou colocar direto. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar essa parte aqui e vou prender com fita crepe, ok? Vou virar para o outro lado, vou passar cola na mesma direção, vou vir com a fita aqui, pra cá, opa, entortou. E aí eu vou fazer isso daqui, ó, gente, pra eu ter certeza que as duas ficaram do mesmo tamanho, ó. Coloco o dedo aqui, tá? E vou colocar a fita aqui, ok? Se você quiser ter mais segurança que essa alça realmente não vai soltar, você pode usar cola de silicone, tá? Eu uso a cola de silicone da Amazonas. Agora eu vou colar esses acabamentos de fora aqui, que eu vou passar a cola. Aqui eu já não preciso me preocupar de passar o rolinho, porque aqui eu preciso mesmo de um pouquinho mais de cola. Porque às vezes a gente vai descer o acabamento e a gente desce ele um pouquinho torto. Aí você precisa levantar, soltar esse acabamento para colocar de novo. Se você passou o rolinho, essa cola já tá quase seca na hora que você vem pra cá. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir soltar esse acabamento da peça. Então, ó, vou mostrar pra vocês o que eu falei. Ah, colei torto. Eu preciso soltar pra colar de novo, né? Se eu tiver passado o rolinho, já vai ficar difícil eu fazer isso. Então eu vou começar por aqui por cima. E por aqui, ó. E vou vir pra cá. Pra ficar bem fechadinha a minha sacola. E essa fita crepe aqui eu tiro depois, tá? Depois de quanto tempo? Depois de umas 2 horas. Ou se você estiver numa região muito úmida, você morar na praia, ou você estiver num dia mais chuvoso, você deixa de um dia pro outro, tá? Então aí você cola a outro lado, outro acabamento, e tá aqui, ó, pronta a nossa sacolinha de presente. Dar um presente numa sacolinha dessa vai ser super chique, né? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe uma mensagem pra gente que a gente tenta encaixar na próxima aula.